Educa TV apresenta Vamos Conversar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao nosso videocast, o Vamos Conversar, aqui da Educa TV para Campinas e 48 cidades da nossa região. Obrigada pela sua audiência e continue com a gente. Olha, você pode seguir o podcast também nas principais plataformas como o Spotify e também no YouTube da Educa TV. E você também pode mandar uma mensagem para a gente, participe do programa. O nosso WhatsApp é o 19 98437 4148. Toda semana a gente traz convidados e convidadas para debater, refletir, aprender juntos, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. Um calor sem precedentes que tem aumentado o preço dos alimentos, inclusive de uma das bebidas preferidas do brasileiro, o café. Secas devastadoras, incêndios florestais que consomem biomas inteiros e alterações na sazonalidade da Amazônia, enquanto na Antártica há chuvas que têm prejudicado a vida dos pinguins. Essas são apenas algumas das muitas mudanças climáticas que estamos testemunhando no nosso dia a dia. Mas o que está por trás desses fenômenos? Como eles impactam não apenas o meio ambiente, mas também a economia, a saúde e o nosso dia a dia? E o mais importante, o que podemos fazer para enfrentar estes desafios? Hoje, para conversar comigo, eu tenho aqui o professor Amandi Rodelli, gestor e especialista em educação ambiental para sustentabilidade, a quem eu agradeço pela presença. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Lívia. Também Elaine dos Reis Coutinho, que é médica cardiologista e professora de cardiologia da PUC Campinas. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada, Lília. É um prazer estar aqui. E eu já disse quem vocês são, mas eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória, sobre como é que vocês se relacionam com esse tema para as pessoas que estão nos assistindo. Por favor, professor. Excelente, então. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Um espaço muito importante, né, para a gente poder conversar de um tema tão relevante e um tema que aí ele traz para nós uma preocupação, porque a nossa sobrevivência, né, sobrevivência da espécie humana, acho que de todas as outras formas de vida estão nesse contexto. Então, o que me trouxe hoje aqui foi um pouco da minha formação, começando como técnico em agropecuária, aí aos meus 15 anos, morando em fazenda, aprendendo a cultivar alimentos, aprendendo nessa conexão com a natureza, né? Toda essa parte técnica. Depois, voltando para Campinas, eu já fui para a área da educação, fiz o curso de biologia, pedagogia e me especializei em educação ambiental para sustentabilidade. Então, já trabalhei muitos anos em algumas escolas aqui do município, escolas públicas, estaduais, algumas municipais, e também já trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente como coordenador de projetos e educação ambiental. Então, foi uma experiência bem legal, assim, muitos projetos, muitas ações em comunidades, instituições, escolas, e é uma área que eu gosto muito e a cada dia mais aprendo. Muito bem, obrigada. E você, Elaine, que vai falar com a gente um pouco, né, sobre como a gente sente no corpo, mas antes fala um pouquinho de você. Olha, então eu sou cardiologista, fiz 2 residências em clínica médica e em cardiologia. Quando eu acabei a cardiologia, eu já fui convidada para começar a ter contato, a dar aula para os alunos. Então, desde 2012, eu dou aula para alunos e residentes lá no Hospital da PUC Campinas. E eu sou apaixonada pelo cuidar, não pelo ensinar e pelo cuidar. Então, lá no hospital eu tenho contato com os pacientes internados, tanto em emergência, em urgência, em internações, né, enfermaria, e também no consultório. Então, normalmente eu faço consultório todos os dias de manhã, e aí faço o hospital à tarde, dou as minhas aulas à tarde, e nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante, então, com pacientes mais graves, então relacionados com colesterol, infarto e doença cardiovascular. Muito bem. Bom, vamos lá começar do início, então, né? Professor, explica pra gente o que são as mudanças climáticas. Sim, é importante sempre a gente entender o que ocasiona, né? Quais são, porque as mudanças climáticas são as consequências de uma série de ações
da forma como nós, né, a civilização humana, tem se apropriado do meio ambiente. Então é interessante a gente puxar uma escala do tempo e acho que bem a partir da Revolução Industrial, né, da industrialização, da mecanização agrícola, de tantos outros fatores que inclusive envolvem a tecnologia, a gente teve um aumento, né, da produção, um aumento muito maior do que a capacidade do planeta, né, em absorver isso. Então, a maneira de ser e estar do ser humano no planeta é o que ocasiona as mudanças climáticas. Então, assim, a gente pode entender tanto na forma como a gente tem esse costume de utilizar o combustível fóssil, por exemplo, o petróleo, né? Esse que é um dos grandes causadores aí do efeito estufa, que é das vertentes das mudanças climáticas. Aí temos também o desmatamento, né? Assim, em série, crescente, preocupante, né? Não só na Amazônia, mas a gente percebe a nível estadual, a nível municipal. A gente tem aí uma degradação também dos biomas com isso, né? Da biodiversidade, a própria questão de como as cidades foram crescendo, né? De uma forma desordenada, muitas vezes, né? E a pauta ambiental, a pauta do meio ambiente acabou não sendo colocada assim, em primeiro plano, como as outras, né? A questão econômica. Então, a gente acabou, ao longo de séculos, né? Vamos colocar aí, há 300 anos, começou, e hoje a gente percebe que as consequências estão aí, né? Então, é importante a gente puxar essa linha do tempo para entender que a forma como o ser humano vive, os hábitos, os costumes, o consumismo, né? Muitas vezes exagerado, isso assim, são causas, né, que geram depois o que a gente vê hoje, né? Assim, a gente pode dividir nos efeitos climáticos extremos. A gente tem sentido o calor muito maior, né? A nossa camada de ozônio, ela já não segura mais, né, tanto os raios ultravioleta. A gente tem mais câncer de pele, né? A gente tem mais um aquecimento global de uma forma geral, que o ar quente ele não consegue, o planeta não consegue absorver. É importante, então, a gente pensar assim, que o aquecimento global, ele naturalmente ele mantém a Terra no seu nível de 15 a 18 graus. Mas o que vem acontecendo, e a gente pode dizer que é consequência da forma como nós, né, a civilização humana, tem se apropriado, fez com que esses níveis aumentassem muito. Então, o nível de emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera aumentaram, e hoje a gente já tem um cenário de crise, né, iminente, e que faz com que as cidades tenham que se debruçar e trabalhar em cima disso, né? Hoje, Campinas tem um plano local de ações climáticas, existem diversas ações sendo trabalhadas nisso, mas a gente ainda precisa avançar muito para poder minimizar, né? Acho que tem a forma de pensar local, né? Em casa, eu quanto família, eu na minha comunidade, no meu bairro, na minha escola, né? E assim, a gente tem que se ver, né, nesse planeta, entender quais são as ações que a gente precisa tomar, quais hábitos que a gente precisa mudar para poder minimizar essa situação. Porque a reversão já é algo difícil no ponto que a gente chegou. Já tem cientista que diz que não vai mais reverter, né? Agora é redução de danos, né? É redução. O ano passado, o planeta, a temperatura média do planeta subiu 1,5 graus, né? E isso tem impactos até hoje muito grandes e devastadores, né? Agora, Elaine, o professor falou ali do câncer de pele. E a gente tem uma sensação de calor maior, claro, tá todo mundo vendo, né, esse calorão que tem feito. Como é que isso reflete na nossa saúde?
Porque eu acho que em certa medida, por enquanto, a gente até consegue se adaptar. Eu acho que daqui a um tempo, não sei, tenho minhas dúvidas. Mas nesse momento, eu acho que a gente consegue se adaptar. E claro, né, a gente sempre precisa lembrar que as mudanças climáticas, elas afetam pessoas mais vulneráveis de uma forma maior. Mas, de modo geral, como é que isso afeta a nossa saúde? A gente tem, né, no nosso corpo, no nosso organismo, um sistema que é denominado termostato. O que é termostato? É como se fosse uma chavinha ali, igual aquela que existe, né, nos equipamentos, tudo que controla a nossa temperatura, né? E nosso organismo ele é feito para viver ali entre 36 e 37 graus no máximo. E quando a gente é exposto, então, a temperaturas externas extremas, como a gente tem vivido, esse termostato, então, ele lança formas de manter a temperatura corporal adequada. E por quê? Porque ter a temperatura corporal adequada garante o funcionamento de todos os órgãos como eles devem funcionar. Se esse termostato, então, identifica, olha, a temperatura externa está mais alta, o que a gente tem que fazer para a gente compensar essa temperatura? Eliminar calor. Então, como que a gente elimina calor? Tanto através da pele, com a perda, né, de sudorese, junto com a sudorese vão embora também eletrólitos, e isso nós vamos falar depois das consequências. E a segunda maneira é a dilatação dos vasos ali da pele, para aumentar, então, aquela troca de calor. Então, tanto pelo suor quanto por essa dilatação dos vasos, é que o organismo vai tentar manter a temperatura corporal adequada e garantir o funcionamento dos órgãos. Mas imagino que aí o corpo trabalhe mais. Aí, consequentemente, a frequência do coração tem que aumentar, e a espessura e a viscosidade do sangue vão se alterar. O sangue tende a ficar mais viscoso, mais espesso. E isso, então, vai favorecer a problemas, né? Então, aumento de chance de trombose, de AVC, de infarto. E a perda daqueles eletrólitos que eu disse, né? De sódio, de potássio pela pele, acaba que ainda interfere em arritmias, né? Que é muito comum nessa época do ano, com essa temperatura extrema. Tá tranquilo, né, doutor? Tá super tranquilo. Tá bem tranquilo. Ô, professor, falando exatamente nisso, né? A gente, antes de começar o programa aqui, a gente começou a falar do estresse ambiental. Sim. E aí eu queria ouvir de você, que está atuando há muito tempo nisso. Eu vi uma pesquisa em algum lugar que eu não vou me lembrar, ou li alguma coisa falando que as crianças normalmente têm uma consciência ambiental maior. E eu imagino que sim, porque eu, por exemplo, nasci na década de 80. Parecia um assunto muito distante, assim, a pauta ambiental era uma coisa que, nossa, né, nem fazia parte do nosso dia a dia. Hoje não. Eu tenho um filho de 10 anos... Tem um de 17, de 17 é mais pessimista, ele fala assim, ai mãe, o mundo vai acabar. Mas isso faz parte do dia deles. E eu vejo isso, embora a gente esteja nessa situação crítica, como um modelo positivo, porque eu acho que talvez o futuro esteja ali, eles é que vão conseguir, se não dar um jeito, mas reduzir os danos. Como é que é a sua perspectiva de educação ambiental como professor? Com certeza, eu percebo que ao longo desses anos, onde a gente conseguiu planejar e executar alguns projetos de educação ambiental, tanto em escolas como comunidades, a gente começou a perceber uma certa mudança, né? Tanto na autoestima da determinada grupo, né? Como na qualidade de vida, né? Por exemplo, ter uma horta, ter um pomar, conseguir se alimentar de forma mais saudável, né? Entender a importância da sombra de uma árvore, ou num ponto de ônibus, ou uma sala de aula ao ar livre, né? Então, são questões, assim, que comentou dos anos 80, né? Eu também sou dessa década, tenho filhas, e eu acho que, assim, as crianças hoje, elas já nasceram vivenciando os efeitos climáticos extremos, né? Então, por exemplo, uma pancada de chuva forte, fora do normal que a gente vê hoje no verão, com muitos raios, com alagamento, e de repente passa tudo e já está aquele calor de novo. Então, para nós, isso é uma coisa que já não era assim, né? Não. E eu acho que hoje, não só isso, mas também, às vezes, quando eu estou passando em alguns lugares, as minhas filhas mesmo percebem, falam, poxa, pai, mas por que aqui era totalmente mata, né? Tinha um córrego e agora já não tem mais nada, mas estão destruindo, estão construindo condomínios, ou
Então, eles vão percebendo, eles são muito observadores, né? E acho que importantíssimo nessa fase, né, desde a educação infantil, né, e seguindo, acho que para todas as gerações, mas para as crianças, elas terem essa vivência de poder, de repente, até sair do bairro onde mora e conhecer um centro de educação ambiental, conhecer um ribeirão que tem água cristalina, que ela possa tocar, entender que aquele córrego poluído onde ela mora, é possível reverter. Se tiver um projeto, se tiver um plantio de árvores, se as pessoas deixarem de descartar o resíduo de forma incorreta. Então, ao mesmo tempo que vem a consciência, eles têm uma certa responsabilidade. E eu acho que é o nosso papel, né, enquanto professor, conduzir, né, mostrar, mas a gente precisa, às vezes, entregar a realidade como ela é e não ficar mais assim, tentando romantizar um pouco, né? Porque acho que quando a gente tem a realidade da forma como ela está ali, a gente começa a procurar soluções, né? E eu acho que nada melhor do que nessa primeira infância, né, a gente poder vivenciar na escola um projeto de horta, entender, né, o ciclo, acho que até o ciclo da natureza, né? Entender que precisa ter a chuva, precisa ter o sol para germinar, mas depois, se não tiver um cuidado ali, né, a plantinha ela vai acabar morrendo. E depois, eu acho que eu pude vivenciar esse projeto, acho que em mais de 150 escolas. Uau. E a gente percebeu a diferença que isso faz, assim, enquanto comunidade ali, nas famílias, né? E, professor, você falou desse ciclo, e eu estava comentando também antes da gente começar, né, que eu ouvi esses dias um podcast falando que as mudanças climáticas, elas já estão num momento tão crítico que na Amazônia, por exemplo, as pessoas, né, as comunidades originárias que moram naquele ambiente, muitas vezes se localizavam no tempo também, por exemplo, pela colheita de um determinado alimento que nasce naquela época, ou uma planta, ou um pássaro que aparece naquela... Sim. E isso tudo já teve impacto, né? Então, assim, e eu tô falando da Amazônia, parece que tá muito longe, mas é porque a Amazônia é a maior biodiversidade do mundo, né? Então, se tá acontecendo lá, eu falei dos pinguins também, e eu quis trazer extremos, porque certeza. eu também ouvi isso, fiquei muito impactada, está afetando todos os lugares, e inclusive, a gente pode falar um pouco, eu acho, desse aumento no valor dos alimentos, Sim. que não é só no Brasil, a gente tem sentido aqui por conta do café, porque o café a gente toma todo dia, mas tem impactado nas colheitas mesmo, né, dos alimentos. Com certeza, importantíssimo você lembrar desse detalhe, porque é um detalhe que faz toda a diferença, né? As 4 estações, elas estão completamente desreguladas. Pode ver que a gente não tem mais aquele frio no inverno, né? É verdade. E, por exemplo, o próprio café é um plantio que exige, né, mais frio, né, em determinados momentos. E, inclusive, não só o café, mas diversas outras lavouras, elas já não estão mais produzindo a mesma quantidade, a mesma qualidade. E, muitas vezes, não é só a relação do solo, é a relação com a água, com os polinizadores, né? Então, se a gente diminui, se a gente quebra o ecossistema, por exemplo, a mecanização agrícola, a gente tem aí a monocultura, a gente sabe que o país precisa produzir, mas a gente precisa pensar também na agricultura familiar, em fortalecer até as próprias soluções baseadas na natureza, que são ideias bastante criativas, mas com toda a engenharia técnica, que faz com que, por exemplo, um terreno que está abandonado e com mato ele possa se tornar numa horta comunitária, né? Acho que socialmente isso, a gente acaba conseguindo produzir o alimento ali de forma sustentável, né? Agroecológica, orgânica e sem poluir, sem degradar. Mas acho que é importante a gente começar a aprender a produzir o próprio alimento, né? A gente ter ali a salsinha, a cebolinha. E, infelizmente, os produtos eles estão aumentando em grande parte por isso. Pela dificuldade de produção e por não termos mais
as estações frequentes, né? Como a gente tinha antes. Então, você investia numa lavoura, você sabia que você ia colher e não ia ter prejuízo. Então, hoje, eu até vi uma reportagem, acho que hoje cedo também, do pessoal que plantou melão, mas o melão não estava dando, assim, né, o que eles esperavam, né, de lucro. Então, para eles estavam compensando mais descartar a produção do que contratar o pessoal para colheita e fazer todo o processo de venda. Então, muitas vezes o que acontece é isso também. Então, é realmente muito preocupante essa questão da alimentação. Eles estavam comentando até sobre as galinhas, né? Que estão botando menos, né? Por Sim. conta do calor. A qualidade dos ovos. ovos. Então, é muito interessante. Essa questão do gado também é comprovado que se você criar o gado num sistema onde você tem a área de pastagem, mas você tem árvores de sombra, o equilíbrio térmico deles também faz com que não gere o estresse animal. Então, ele vai produzir mais. Então, acho que até assim, acho que para todas as formas de vida, né? Se a gente conseguir colocar o equilíbrio, né? Que seja de uma forma tecnológica, artificial, mas que exista o equilíbrio, né? A gente tem que pensar nisso. E Elaine, eu queria, a gente estava falando inclusive de estresse ambiental, eu estava aqui pensando, né? Porque você falou logo no início da questão do calor, do AVC, infartos, coisas básicas. Mas eu fiquei pensando também na questão da saúde da população, quando a gente tem algum tipo de emergência climática, por exemplo, chuvas que causam acidentes, imagino que isso também sobrecarregue o sistema de saúde, porque são mais pessoas na emergência, aquela onda de fumaça e de areia que a gente teve aqui, tudo isso também faz parte da questão da saúde relacionada a essas mudanças. Tem um dado super interessante que foi publicado agora no final do ano, que 6% da mortalidade na América Latina está relacionada de maneira direta ou indireta, que é isso que você está comentando, né, com o calor. E o que é uma mortalidade indireta, então? O calor, ela vai alterar a questão respiratória, né? Vai alterar a umidade. Se eu altero a umidade, então eu tenho aumento, né, da proliferação de micro-organismos, então de doenças virais e mesmo de disseminação dessas doenças. Então, aumenta a doença respiratória, aumenta a desidratação, né? Então, de maneira direta ou indireta, acaba que a gente vai ter os impactos do calor, que não só, então, a maneira direta, né, do câncer de pele, como você bem disse e tudo mais, mas de maneira indireta a gente tem um impacto e também não só o impacto agudo, não é? Então, não só aquele impacto, hoje está calor, então o paciente desidratou e caiu a pressão e ele foi ao hospital hoje, né? Mas isso, então, a gente vai ver o impacto desse calor extremo no decorrer dos anos, né? Por exemplo, isso, né? Doenças respiratórias, comorbidades, né? A questão de câncer, não é? Então, isso com o tempo a gente vai perceber os impactos, tanto de maneira aguda, né? Quanto de maneira crônica. E você imagina que isso vai mudar, por exemplo, ou já mudou, não sei, né? A forma como se estuda, por exemplo, né? As faculdades de medicina vão ter que incluir aí uma matéria, tipo, mudança climática? Eu acredito que, sem dúvida, com certeza, sim, a respeito da gente, quais são as maneiras, né, as doenças mais comuns, mais prevalentes e quais são os tratamentos específicos a elas. Então, ensinar desde lá do 2º ano, 3º ano, as formas da gente identificar, né, no exame físico do paciente, a desidratação, né, como é que a gente vai fazer, normalmente num calor costumeiro, a gente tem aquela quantidade de ml que a gente deve ingerir ao dia. E agora, nesse calor extremo, a gente tem que mudar a quantidade de líquido assim ingerido? O tipo de alimentação, ele tem que mudar, né? Então, seguramente, a gente vai ter que determinar, né, direcionar o aprendizado de acordo com essa realidade nova que a gente está vivendo agora. Professora Elaine falou de água e de alimentos. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que eu até pincelei no início, que as mudanças climáticas, elas são sentidas de formas diferentes por populações diferentes. Sim. E aí eu tô falando de uma questão social, né, de até uma questão de raça, né, uma questão étnica. Existe também, né, pessoas, grupos minorizados que são ainda mais afetados, seja porque não tem acesso a saneamento básico, a água, a alimentação adequada, mas também porque às vezes mora num lugar que são vazios urbanos, no sentido de que não tem vegetação. Com certeza. E até a forma como as casas são construídas, né? A gente percebe que o tipo de
de material de construção, o tipo de telha, né? Hoje em dia, aquela telha de amianto, infelizmente, você vê ainda passando por algumas áreas mais vulneráveis, onde você tem várias casas, mas você não tem um planejamento ali que pudesse ter uma praça, uma área verde, árvores na calçada, árvores no quintal, né? Eu acho que tudo isso vai complementando. Então, existem alguns, vamos falar a nível nacional, alguns lugares que as pessoas já não podem mais viver. Então, já assim, a nível mundial, até algumas ilhas que já desapareceram, né? Já foram inundadas, vendo que o nível do mar está subindo, né? As calotas, né? Os polos, eles estão derretendo mesmo num nível muito acelerado. Então, o nível do mar, a gente já percebe que as praias, né? Aquela faixa de areia que a gente tinha nas praias, ela já reduziu nos últimos 50 anos, né? E, assim, parece que é pouco, mas meio metro, né? Até 2050 pode mudar muito, pode afetar muito, né? Então, eu digo assim, não só pela questão do nível subir, mas os corais, aumenta a temperatura dos oceanos também. Então, digo assim que hoje, acho que o planejamento das cidades, ele precisa mudar. A gente precisa colocar a questão do meio ambiente em primeiro lugar, a questão de sobrevivência. E eu acho que tem que andar junto com a educação, né? E de forma integrada. Acho que quando se unem, né, as pastas, né, do desenvolvimento, da tecnologia, da educação, da sustentabilidade, do meio ambiente, para trabalhar juntas. Eu acho que percebo que um dos maiores problemas é essa desarticulação, muitas vezes. E, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, você tem ali um condomínio sendo construído num lugar que está beirando uma mata. Isso aconteceu perto de casa, né? Árvores centenárias que poderiam ser evitadas, né? O corte, né? E, infelizmente, o pessoal retira, passa o trator, nivela tudo para depois plantar uma árvore que vai demorar 20, 30 anos para poder dar aquela sombra, né? Sequestrar o carbono, liberar oxigênio, abrigar vidas, né? Então, acho que tudo isso tem que ter pensado de uma forma mais cautelosa. A gente não pode mais pensar o planejamento de uma cidade, inclusive para as populações mais vulneráveis, né? Para que elas também não sofram tanto, que elas tenham uma atenção maior, principalmente por questões de chuva, de alagamento. Aí já vem a leptospirose, né? Sim, entre outras, né? A gente pode listar até bem melhor, você tem todo esse... Então, eu penso que, assim, é uma questão de mudança urgente, né? Quem está sofrendo mais realmente é a população mais vulnerável, que muitas vezes não tem ali, né, um ar-condicionado ou até mesmo um ventilador, né? Não, às vezes não tem uma casa que tenha ventilação suficiente, né? Não tem... Então... Ou não tem né? Não é construída de uma forma que possa se abrigar adequadamente da chuva, do vento, né? Sim. Elaine, a gente está falando aqui das vulnerabilidades. Existem faixas etárias que também são mais vulneráveis a essas mudanças? Eu ia falar exatamente isso, que até a percepção de calor não é diferente entre as faixas etárias, né? E a necessidade de hidratação e o nosso... Então, da mesma forma que você está dizendo a respeito da educação, né? E de ensinar nossos pequenos a respeito do seu papel na comunidade, eu imagino que também é necessário a gente educar os nossos alunos e educar a nossa população a respeito das populações mais frágeis e vulneráveis agora a respeito da sua saúde no calor. Então, é muito comum, eu expliquei inicialmente a respeito do termostato, mas a sensibilidade também à sede é diferente. Então, crianças e idosos têm sensibilidade à sede diferente do indivíduo adulto. Então, qual que é o nosso papel enquanto cuidador, né? Seja dos nossos filhos ou dos nossos pais? Oferecer a água antes deles nos pedirem.
Porque eu vou falar assim, não é incomum a gente encontrar situações no hospital em que o paciente às vezes tem um diagnóstico de AVC e vai ver desidratação no paciente idoso. A gente hidrata o paciente 12 horas, 24 horas depois daquele paciente que a gente acreditava ser um AVC, tá andando sentadinho, se alimentando. E isso por desidratação, com sódio, né, alto no organismo, que é o sal. Então, ter o nosso papel de hidratar, né, de cuidar dos mais vulneráveis, a alimentação nessa época, né, que deve ser outro tipo de alimentação, em termos de fruta, de alimentos mais leves, né? Então, mudar a característica do alimento, estimular a questão da prática da atividade física, né, nos momentos corretos do dia. Então, assim, existe o nosso papel agora também, não só da gente cuidar do ambiente, mas então cuidar dos mais vulneráveis. Então, crianças e idosos, sem dúvida, são os que mais sofrem nessa época do ano. É a verdade, acho que essa pergunta serve para os dois, embora você já esteja falando um pouco sobre isso. É que a gente, a partir de agora, de fato, a gente vai ter que encontrar formas apenas de reduzir os danos, porque alguns danos agora são irremediáveis, não tem mais volta, né, infelizmente. E aí a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, né, com algumas limitações. E o ideal era que a gente parasse tudo agora, né? Mas a gente não vai conseguir. E aí, professor, como é que a gente faz? Infelizmente, os principais acordos, né, que foram feitos, né, desde de 72, da primeira conferência de Estocolmo, depois a Rio+20, depois teve a COP15. Então, muitos países se comprometeram a reduzir. Mas a gente percebe que, na prática, a realidade é diferente. Então, existe uma questão econômica muito forte por trás disso e a gente precisa entender que, enquanto não houver a mudança de pensamento, né, acho que da civilização como um todo, para que caminho a gente quer percorrer e, principalmente, das grandes empresas, né, que estão por trás disso. Que a gente sabe que é importante a gente falar sobre isso, né, que os principais países, os mais poluidores, né, os maiores causadores das mudanças climáticas são aqueles que menos estão fazendo para reverter. Então, acho que a gente pode fazer muita coisa agindo localmente, né? Pensando global, a gente sempre diz isso, né? O pensar global no planeta, mas a ação local. E a ação local, no dia a dia, ela faz toda a diferença. Né, começando pelo hábito alimentar mais saudável, né? Eu acho que se a gente puder fortalecer essa cultura, a gente fala das hortas e pomares nas escolas, mas é algo que vai para muito além disso, né? Vai para o resgate de saberes, de valores, o entendimento do ciclo da natureza. É tão bonito quando a gente está ali e vê um pai, uma mãe, uma avó vir trazer uma mudinha e contar a história sobre aquele pé de manga que veio e que ela gostaria de plantar, sabe? E para além disso, né, tá de olho das nascentes, por exemplo. Já teve crianças que mudaram a situação de uma nascente de um bairro a partir de uma aula que o professor resolveu fazer uma caminhada em torno da escola. Então, começou ali como um projeto pequeno e, de repente, eles colocaram no papel, pediram auxílio para o poder público. Acho que tudo é por demanda, né? Então, a gente precisa estar atento nas escolas, nas comunidades, nos bairros, para demandar também do poder público, para estar atento, para estar atuante, para denunciar o descarte incorreto, né, de resíduo. Às vezes é material de construção, é pneu, é o próprio lixo que muitas vezes poderia ser reciclado, né? Então, por exemplo, se tem uma cooperativa no seu bairro, vamos lá, vamos começar a separar ali. Eu terminei de usar um frasco ali de, sei lá, pode ser tanto metal como plástico, né, o papel, o papelão, e os resíduos orgânicos também, que a gente pode transformar em compostagem. Então, são diversas ações que eu acho que é um papel, né, da educação ambiental trabalhando de forma transversal, né, com as outras disciplinas, mas de forma integrada. Então, o que eu posso fazer na minha casa? Começar ali, primeira refeição do dia, né? Se eu comer uma fruta, nossa, então já posso
separar isso aqui para compostagem. Sim. Se eu não tenho ainda, hoje em dia a gente tem muito material educativo na internet que ajuda, né? Tem as bibliotecas também. Sim. Então a gente tem onde buscar. Então, mas principal é isso, é a gente estar atento aonde a gente vive, no percurso que a gente faz de casa ao trabalho, né? Ou às vezes a gente vai para algum lugar, a gente vê uma situação ali de degradação, vamos fotografar, vamos levar para fiscalização, né? Porque se todo mundo der as mãos, é o que você comentou no começo, as crianças, parece que elas, às vezes elas cutucam, a gente fala, ó, Sim. eu vi lá, pai, eu vi alguma coisa, estão jogando lixo no lugar errado. Elas estão atentas. Então a gente dá vazão, né? E ensiná-las a ter esse olhar crítico, né? Acho que não só dar estrutura para que elas possam ser os agentes de transformação do futuro, né? Elas sim, mas cuidar de todas as gerações, como você disse também, né? Que a gente deve viver mais uns anos, né? E eu acho isso mesmo, que o primeiro ponto é um papel fundamental que eu vejo que vocês estão fazendo enquanto mídia, que é falar sobre o assunto, não é? Então, até há pouco tempo não era falado, é claro que agora o problema é mais evidente, mas é preciso discutir, que esse problema seja discutido, né? Hoje o alcance pela internet é muito grande, Sim. então, e entrando agora na sua proposta, acho que de ter ações concretas do nosso papel enquanto comunidade, né? Ali no nosso pequeno ambiente, e como é que isso depois a gente pode impactar no ambiente maior. Em termos educativos, em relação à saúde, nessas propostas que eu havia dito, né? Alertar a população, quais são os sintomas, as doenças mais prevalentes e o que fazer para evitar complicações e para identificar as complicações, né? Em relação a essa mudança climática que a gente tem visto. Isso é muito importante, né? Porque você trabalha na PUC, que também atende o SUS, né? Isso. E eu imagino que, claro, isso não é uma questão apenas social, mas existem pessoas... Eu sempre tenho essa coisa do médico, às vezes ele é mesmo, né, uma influência muito grande na vida da pessoa, né? Sim. E aí se o médico... Minha mãe é assim, se o médico falou... Eu posso falar, se o médico falou, a médica, ela escuta mais. Então é um papel social também muito importante, né, Elaine? Até na vida das quantidade, né, de líquido que é para ingerir durante o dia. Então eu oriento direitinho, faço a conta na calculadora na frente do paciente, ó, é 30, 40 ml por quilo que você tem que ingerir. Então essa garrafinha aqui, a senhora tem que encher 4 vezes ao dia, né? Não é na hora de tomar só o comprimido da pressão, não. Tem que encher a urina, né? Olha, a senhora tem que urinar a cada 3, 4 horas. Não urinou, mudou a coloração, olha, tem alguma coisa estranha, né? Então, esse papel de alerta da gente fazer, então, enquanto educação, né? Para evitar as complicações em relação ao calor. Como você disse, só para reforçar, os idosos, eles esquecem, né, de tomar água. Em geral, eles tendem a beber a aguinha deles com as medicações. Olha só. E só. E então, em média, aí que eu vejo no consultório, os idosos bebem aí no máximo aí 700, 800 ml de líquido ao dia. Líquido, né? Então, contando o chazinho, o suco na hora do almoço, né? Então, imagina, em termos de água livre mesmo, que é o que de fato hidrata, a quantidade de líquido do idoso e da criança também é muito pequena, né? Então, nas escolas, né? As crianças, elas têm que ir buscar água. Eu vejo pelo meu filho. Sim. Então, ele tem que pedir para a professora para ir beber a água e não vai. Na hora do intervalo, ele vai brincar, não vai beber. Então, passaram-se 6 horas, ele não urinou, não bebeu água e imagina uma criança que fica o dia todo, né? Então... Agora, o que eu tenho visto bastante, que isso eu acho uma coisa bem interessante, é que hoje em dia cada um tende a levar a sua própria garrafinha. Isso é uma coisa de poucos tempos pra cá, né? Que a gente tem observado. As coisas têm que mudar e já estão mudando, né? Então, até porque não dá pra ficar pegando, por exemplo, um copinho de plástico toda vez que vai tomar água, já né? É uma mudança muito positiva, né? Então eu acho que... É por isso que eu falo, né? Eu acho que, de fato, assim, a nossa agora, a gente pode reduzir danos e eles talvez consigam evoluir um pouco mais. Muito bem. Olha, a gente passou o tempo voando, mas eu queria que a gente terminasse com a mensagem final, a sua também, Elaine, para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Professor, por favor. Excelente. Eu quero agradecer, então, pela oportunidade, um diálogo muito gostoso, produtivo. Dizer que Campinas tem um potencial incrível. Você que é morador, estudante, procure aí um centro de educação ambiental da cidade, um parque, uma área verde para poder se conectar mais com o meio ambiente, com a natureza,
Comece a prestar atenção nos seus hábitos em casa, desde o comecinho, a hora que você acorda, é o tempo no banho, é o tempo ali na água. Vamos economizar também os recursos naturais, né? Como a gente pode. E, assim, a gente está vivendo um cenário de crise da civilização humana. Mas eu acho que se cada um começar a se atentar e agir, né? Assim, em casa, na comunidade, e isso vai se espalhando pela cidade, e a gente vai conseguir, sim, atravessar esse cenário difícil, né? Mas, assim, com a atenção do poder público, o fortalecimento das mídias, isso é muito importante, informações, né? De qualidade, e vamos lá que é possível. Isso aí. E você, Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por abordar esse tema que é tão importante e está no nosso dia a dia. Eu quero chamar a atenção para o fato de que é importante, diante de uma situação adversa, que a gente redobre os cuidados que já são orientados. Então, se a gente sabe que tem que se hidratar, pessoal, hidrate-se objetivamente, repare naquela quantidade de líquido, na quantidade da qualidade do seu alimento que você está ingerindo durante o dia. Faça o seu check-up. Então, se a gente sabe que nessa época do ano a gente tende a ficar mais doente, então, de fato, esses exames têm que estar em dia, né? Esses exames cardiológicos, a qualidade, né? De um isotônico, de uma água de coco, enfim, daquilo que você puder, né? Fazer tanto por si quanto pelos seus pares, pelos seus cuidados, né? Então, é importante cuidar de si, cuidar daqueles que são os seus entes queridos e ficar atento, fazer seu check-up e ficar prevenido nessa época do ano que tem realmente maior chance de complicação. Muito bem, obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, de verdade. E esse foi o Vamos Conversar de hoje, sobre esse assunto tão importante que tem impactado tanto a nossa vida. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e espero você na próxima semana com mais um tema. Eu sou a Lilian de Souza e esse é o Vamos Conversar. Até mais! Educa TV apresentou Vamos Conversar. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.